Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com vocês, né? E para mim é um privilégio poder estar participando desta semana de oração, né? Com temas tão importante e impactante para o nosso bem-estar espiritual, nosso e da nossa família, e como resultado da igreja e da sociedade na qual nós estamos inseridos. Então, Deus abençoe a direção desta igreja, a direção deste ministério que está responsável por esta semana de oração, e, de fato, agradeço o privilégio de poder participar. Para mim é uma honra, não me sinto digno, né, mas fico feliz de Deus querer me usar para trazer para vocês a reflexão de hoje, ok? Então que o Espírito de Deus esteja conosco, assim como esteve durante todo este dia, ou esses dias em que a gente está refletindo nesse tema tão importante. Gostaria muito de estar presente, né? Acho que nada é mais interessante do que a gente estar pessoalmente falando olho no olho, né? E depois ali a gente poder dar um abraço, apertar as mãos, enfim. Mas infelizmente a realidade atual não nos permite fazer isso, né? Algumas igrejas ainda estão com seus templos fechados às quarta-feira, e temos que usar o recurso que Deus nos colocou em nossas mãos, né? Então, que Deus seja louvado. O tema de hoje é educando levitas. Educando levitas. Essa palavra é uma palavra interessante, né? Muitas pessoas gostam de utilizar e até de se identificar, principalmente as pessoas que atuam no ministério do louvor, né? Os cantores gostam de ser chamados de levitas, né? Mas a gente precisa lembrar que levita é todo aquele que é separado, ou que se dispõe a se dedicar ao serviço de Deus, seja no Ministério da Música, seja no Ministério de algum departamento, como diretora de escola sabatina, um líder de igreja, um ancião, um líder do ministério pessoal ou de evangelismo, aonde quer que você se coloque à disposição, no diaconato, como diaconisa, né, como recepcionista. Acho que todas as atividades dentro da igreja, ela tem a sua devida importância, e todo aquele que se dispõe a trabalhar em alguns desses ministérios, de fato, é considerado um levita, né? É considerado um levita. Aqui no livro de Números, no capítulo 8, versículo 14, nós lemos aqui na palavra de Deus. Gostaria de convidar vocês para meditar nessa palavra. 8,14 diz assim: e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus, né? Os levitas serão meus. Então aqui a palavra de Deus está sendo bem clara, especificando. A gente conhece um pouco da história de como essa situação se deu, né? Teve ali um determinado momento, ali à beira ao pé do Monte Sinai, quando o povo, infelizmente, o povo de Deus, infelizmente, debandou para a idolatria, né? Se afastou dos princípios de Deus e acabou fazendo aquelas coisas absurdas. E a palavra de Deus deixa claro que os levitas, eles não se envolveram nessa festa idólatra. E quando Moisés então desce ali, né, e revela a indignação de Deus com o comportamento daquelas pessoas, então ali os levitas se colocam ao lado de Moisés, e eles se tornam os executores do juízo divino sobre aqueles que, infelizmente, haviam apostatado de uma forma rebelde,
desafiaram a autoridade de Deus, né? Então, aí já dá uma contextualização do papel dos levitas. Os levitas eram um dos filhos de Jacó. E engraçado que quando a gente vai ler a história de Levi, vocês lembram que Levi, junto com seu irmão Simeão, foi aqueles que resolveram vingar, né, o estrupo que a sua irmã sofreu e que acabou matando todos os homens da comunidade ao qual aquele príncipe que havia violentado a irmã dele pertencia, e depois da cidade toda ter aceitado fazer um acordo com Jacó e tomar Diná como esposa dele, Levi, juntamente com seu irmão, fez um ato de traição, né, e que fez com que Jacó ficasse extremamente temeroso de que as nações vizinhas viessem e o agredisse, assassinando a ele e a toda a sua família. Mas o tempo passou e aqui a gente vê uma tribo diferente, comprometida com Deus e com sua causa, e que por isso mesmo Deus então o separa e o escolhe para que eles participem de uma forma direta no ministério do santuário, né? Vocês estão lembrados que no serviço do santuário, quem ministrava era a família da tribo de Levi, cada um com a sua respectiva função, né? Arão e os filhos de Arão atuavam como sacerdote, e os demais parentes deles ali atuavam ou carregando, fazendo o transporte do santuário. Outros atuavam na hora que tinha que armar a tenda do tabernáculo, quando tinha que desarmar. Então, cada um tinha o seu papel ali naquele serviço, e cada um era responsável por uma parte, né, do tabernáculo, em cuidar daquele serviço. Então, é bonito ver como Deus trabalha conosco. Muitas vezes a gente dá alguns vacilos na nossa vida, comete alguns erros gravíssimos, mas Deus, na sua bondade, Ele nos recebe de volta e nos dá a oportunidade de, uma vez arrependido, ocupar um papel importante no serviço do Senhor, né? Que Deus maravilhoso, não é verdade, meus irmãos? Que Deus maravilhoso. Nós somos tão rigorosos às vezes, né? Às vezes, quando alguém erra conosco, a gente não consegue dar uma segunda chance, a gente não consegue estender o perdão, a gente é extremamente assim, duro com as pessoas, nos colocamos numa posição como se a gente fosse melhor do que o outro, e como se a gente nunca tivesse errado, fôssemos as pessoas mais perfeitas do planeta. Mas Deus não é assim, né? E nós não somos as pessoas mais perfeitas do planeta, porque cada um sabe muito bem aonde tropeçou. Algumas pessoas, os seus erros são expostos, outros, seus erros permanecem ocultos, não tem obrigação. Deus não diz que a gente tem que estar gritando para o mundo inteiro onde foi que a gente errou. Deus não pede isso. O que Deus pede é que a gente se arrependa e confesse a Ele, e Ele nos dará uma nova oportunidade para servi-lo melhor. Esse é o nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Aprenda a amá-lo. Mas, no estudo de hoje, nós queremos trabalhar um pouco a questão do papel dos pais na educação dos filhos. Vocês, durante esses dias aí, já puderam ver que os filhos não nos pertencem. Os filhos pertencem a Deus. Assim como Deus colocou em nossas mãos todas as coisas da terra, o ouro, a prata, o diamante, os próprios animais, Deus também confia a nós como mordomos de Deus, porque os pais são mordomos de Deus.
né? Os pais têm a responsabilidade de cuidar da maior e da mais importante herança de Deus aqui na terra, que são os filhos, né? Então, Deus colocou os filhos em nossas mãos para que a gente os eduque para a eternidade. Que privilégio, que privilégio. Felizmente, nem todos os pais valorizam isso, porque ser pai dá trabalho. Ser pai dá muito trabalho, requer sacrifício. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, você precisa abrir mão de si mesmo para atender às necessidades de seus filhos. Então, não é fácil ser pai. Eu lembro que uma vez eu estava em um determinado lugar e vi um grupo de mulheres conversando, e uma dessas mulheres, né, não apenas uma, acho que umas 2 ou 3 mulheres ali, eram mães solteiras, né? Infelizmente é o quadro da maioria da sociedade hoje, as pessoas não estão conseguindo manter a sua relação matrimonial. Não quero entrar aqui no mérito dos motivos, porque cada um sabe exatamente o que aconteceu para que o seu casamento não avançasse. Mas assim, o que ela estava conversando é o seguinte, que ela tinha um filho e ela dizia o seguinte: olha, filhinho, mamãe dá tudo que você precisa, né? Mas você sabe que mamãe precisa da parte dela, né? Então ela dizia o seguinte, que ela dava os presentes para ele, providenciava tudo, mas que quando era no final de semana que ela queria curtir a vida dela, né? Queria sair, queria namorar, queria aproveitar e tal, e aquela coisa toda. E eu olhando ali, avaliando aquele diálogo dela, bem entusiasmado, e pensando, rapaz, os pais de hoje não querem fazer sacrifícios. Os pais de hoje querem encontrar o pacote pronto, não querem ter trabalho, querem simplesmente suprir as necessidades físicas dos filhos, alimentação, roupa, escola, e na hora, se precisar, se exigir da parte deles algum sacrifício, ou ele ter que abrir mão de algum deleite, de algum prazer, aí não. Na é verdade, assim acontece com muitos. Eu tenho certeza que não é com nenhum de vocês que eu estou aqui passando a mensagem, né? Eu acredito que vocês, como os pais, são extremamente responsáveis, amam os filhos o suficiente para, quando for necessário, fazer o devido sacrifício que a função de pai exige, né? Então, que Deus realmente abençoe a cada um de nós e nos ajude nessa tarefa que não é fácil. Mas Deus está do nosso lado para nos ajudar. É interessante que quando Deus enviou Cristo ao mundo, Deus poderia ter enviado o Cristo como uma pessoa adulta, livre dos problemas da infância, né? Já preparado para enfrentar o inimigo com toda a sua força e seus opositores e sair como vencedor. Mas Deus não fez isso. Deus enviou Cristo como um infante bebê. Confiou Jesus aos pais Maria e José. E ambos foram fiéis aos seus deveres, né? Educaram a Cristo na palavra de Deus. Ensinaram a Cristo as coisas básicas da vida, como ser uma pessoa educada, cortês, auxiliadora, respeitadora, cuidadora da natureza, dos animais, respeitar as pessoas mais velhas, né? E principalmente educado na palavra de Deus. Então Cristo aprendeu com Maria os ensinos da palavra de Deus. Maria e José, em muitos momentos, abriram mão da vida deles para que pudesse dar a Cristo aquilo que precisava ser dado para que ele se tornasse o Salvador da humanidade. Louvado seja Deus porque eles conseguiram fazer isso, não é verdade? A maior prova disso está na cruz do Calvário. Cristo foi fiel até o fim, até a morte de cruz.
E não pense você que aquilo ali aconteceu por acaso ou porque ele era Deus, não. Porque a Bíblia diz que Cristo veio como homem. E como homem ele dependia das pessoas, ele dependeu de seus pais para ajudar a ele na formação do seu caráter. Da mesma sorte é Samuel, ele foi oferecido a Deus antes mesmo do nascimento. Ele nem pensava em ser gerado, e Ana orou a Deus e disse: olha, Senhor, se tu me deres um filho, esse filho vai ser teu. Eu vou dedicá-lo para o Senhor. E ele vai servir aqui no santuário. E vocês conhecem a história sofrida de Ana, né? Não, era uma mulher estéril, e nos dias dela ser uma mulher estéril era um problema, né? E a Bíblia diz que um determinado sábado ela estava na igreja e ali ela estava chorando, amargurada, triste. E Elcana chega para ela: ô Ana, por que você está chorando, Ana? Eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Geralmente é assim, o homem não entende a dor da mulher, né? Mas Deus entende. Deus compreende a sua dor, Deus compreende a sua luta. E ali, Ana derrama sua prece diante de Deus e sai dali com o coração aliviado. E alguns meses depois, Samuel nasce. E aí Ana fica um período em que Samuel precisava ser desmamado, ser orientado. Durante todo o tempo que ela teve Samuel nas mãos, ela educou Samuel no temor do Senhor. E quando Samuel ainda era um juvenil, ela foi ao templo. E lá no templo, ela chegou e ofereceu a Samuel. E uma coisa interessante, toda criança quer estar com seus pais. E é provável que quando Ana deixou Samuel lá, Samuel ele deve ter tido aquele momento no sentimento de tristeza, porque estava se separando de seus pais, e em especial da sua mãe. Mas ao mesmo tempo Samuel tinha consciência de que ele estava tendo um privilégio tamanho, que era estar diante da presença de Deus, porque Ana ensinou isso para ele. Ana disse para ele que ele tinha sido um vaso dedicado ao Senhor e que ele iria para o templo para crescer no templo. Então ele foi, mesmo tendo que se separar da mãe, que foi também um sacrifício, tanto para Ana quanto para Samuel, mas ele aceitou, porque ele aprendeu a ter um compromisso com Deus. Quem ensinou ele a ter esse compromisso? Os pais, tanto Ana como Elcana, né? Porque Elcana era um homem de Deus e Ana também era uma mulher de Deus. Então, veja que coisa maravilhosa, né? Samuel foi, serviu a Deus com toda a fidelidade, honrou a Deus, foi um profeta maravilhoso e foi aquele escolhido por Deus para escolher o primeiro rei de Israel e depois o rei Davi, que é o grande nome da nação israelita, né? Então vejam, queridos, como é importante a gente dedicar tempo para o serviço de Deus, né? A educação é o alicerce do caráter, querido irmão. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 3, vou ler aqui para vocês, 1 Coríntios, capítulo 3, deixa eu abrir aqui rapidinho, né, porque as horas voam, viu? É incrível isso. As horas realmente parece que passa a galope. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ou seja, na educação, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amarem a Cristo. Cristo deve ser o primeiro em tudo. E a gente precisa ensinar os nossos filhos a amar a Cristo. Eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, né, e eu louvo a Deus pela mãe que ela teve, maravilhosa. Eu costumo dizer que minha filha é o que ela é hoje, porque teve uma mãe que era temente a Deus e que
não achava um fardo preparar a sua filha para a eternidade. Então, a minha filha é o que é hoje. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, e em seguida a mãe que ele me deu, né, para ser mãe da minha filha. Então, louvado seja o nome de Deus. Mas eu lembro que quando Daniela era pequena, a gente se esforçava o máximo para poder deixar ela sempre conectada com as coisas do céu. E às vezes quando a gente ia passando na rua, que estava cantando alguma música e Daniela começava a se sacudir, aquela coisa toda e tal, a gente, não filha, não canta essa música não, essa música é errada, a gente não fazia isso. A gente começava a cantar músicas da igreja, músicas que a gente cantava no culto, música que ela cantava na classe da escola sabatina, e ali, à medida que a gente ia cantando, ela também começava a cantar e esquecia aquela música que estava tocando na rua. Então, a gente precisa ajudar os nossos filhos a amar. Agora, não adianta a gente falar para ele, não faça assim, e a gente não fazer. Porque os filhos têm a nós como exemplo, né? Nós somos o exemplo dos nossos filhos. Então, se você quer que seu filho seja um filho temente a Deus, tema a Deus você. Você precisa temer a Deus. Você precisa ser uma pessoa que ame a Deus, que ame a causa de Deus. Seja um exemplo para seus filhos. Lembre-se, seu filho não vai além da onde você está, né? No que diz respeito ao aspecto espiritual. É muito difícil, muito difícil que um filho ele consiga ir nas questões espirituais e além. E em muitos casos na vida material também, né? Na vida material, basta você ver o exemplo aí da sociedade. É raro os filhos de pessoas que vivem na marginalidade não se tornarem marginais também, né? Porque é o que ele vê no dia a dia, ele cresce naquele ambiente. Então ele tende a ser aquilo que seus pais são. Então, se você quer que seus filhos sejam pessoas tementes a Deus, você também precisa temer a Deus e honrar a Deus e guardar a palavra de Deus. Você é uma pessoa dedicada na igreja, às vezes a gente vê que tem pais que não se interessa pelas coisas da igreja, não se preocupa com o bem-estar da igreja, só quer ir na igreja assistir o culto e depois ir para casa e ponto final. E muitas vezes, quando chega em casa, ainda fala mal do culto, ainda fala mal do pregador, ainda fala mal dos líderes. Como é que esse filho vai ser um líder da igreja quando ele for adulto? Nunca. Né? Porque ele vai sempre enxergar a igreja como um ambiente hostil, como um lugar onde não vale a pena gastar as suas energias, que não vale a pena se dedicar. Mas se você é uma pessoa que ama a igreja e que ama a Deus, certamente o seu filho vai ser um líder na igreja. Vai estar atuando na igreja, seja como pastor, seja como ancião, seja como diretora de escola sabatina, seja como diretora de igreja. E quem sabe, futuramente aí, até pastora de igreja, né? Então, a gente precisa realmente estar ensinando os nossos filhos a fazer o melhor pela causa de Deus. Então, você precisa ser um exemplo para Deus, né? Uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que no livro Orientação da Criança diz assim, em grande medida, cada um é o arquiteto de seu próprio caráter, né? Então, lógico que chega uma fase da vida que os filhos têm que decidir por ele mesmo o que é que ele quer. Mas, no entanto, é na infância que as bases são lançadas. Então, a gente precisa dar aos nossos filhos tudo o que é necessário para que, quando ele chegar na fase adulta, ele seja capaz de escolher aquilo que Deus quer para ele e não aquilo que ele acha que tem que ser para ele, né? Então, isso é muito importante. Precisamos nos lembrar que a única coisa que a gente vai levar daqui da terra é o nosso caráter. É a única coisa, né? Os bens materiais, as conquistas materiais, tudo vai ser consumido aí pelo fogo. Não vai levar nada para o céu. Mas o caráter vai. E a gente precisa construir um bom caráter. E a construção de um bom caráter se dá. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se você quer que seu filho tenha um caráter firme, um caráter correto, ajude a ele a temer a Deus, amar a Deus, a guardar os mandamentos de Deus, a respeitar as leis de Deus, a
a se interessar pelo bem-estar da igreja. Tá bom? Irmãos, os pais têm um privilégio enorme, que é o de preparar jovens para a eternidade. Não existe tarefa mais importante do que essa. Não existe. Né? Agora imagine você, quando você chegar lá no céu e você vê que seu filho está do seu lado. Pense aí que alegria. Pense aí que privilégio, que prazer. Você saber que você vai desfrutar a eternidade e que seu filho ou a sua filha vai estar lá junto com você também. Essa é uma das coisas que mais me preocupa hoje. Eu oro por minha filha todos os dias, pedindo a Deus que Deus firme os pés dela no caminho do Senhor, que ela não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Confie em Deus e Ele te ajudará. Ok? Vou orar. Querido Deus e amável Pai, que o Senhor nos ajude nesta tarefa de educar os nossos filhos e fazer tudo que estiver ao nosso alcance para que ele seja um servo ou uma serva fiel a Ti, dedicado à Tua igreja, que esteja preparado para conquistar tudo que é possível ser conquistado no mundo, ser um bom advogado, um bom juiz, um bom médico, um bom engenheiro, um bom arquiteto, uma boa pedagoga, enfim, seja lá qual for a profissão que os nossos filhos venham a escolher. O que importa, Senhor, é que eles lembrem que o mais importante é que eles precisam ser um servo fiel a Ti. E que use a profissão dele para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.